Oi, gente, tudo bem? Tô fazendo esse vídeo rapidinho para falar sobre taxa Selic, taxa CDI, aplicação financeira, porque de forma bem fácil e bem básica, porque uma amiga minha está fazendo curso de finanças e ela está ouvindo todas essas terminologias e não está entendendo nada. Então eu resolvi fazer um videozinho rápido com esses conceitos básicos para assimilar um pouco melhor, tá bom? Vou compartilhar a tela aqui. Esse daqui é um videozinho do Jornal Nacional do dia, esse daqui, 5 de fevereiro de 2020, bem antigo, tá? Mas é o que eu achei rapidinho aqui para eu passar para vocês. O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu de 4,5% para 4,25% ao ano a taxa básica de juros da economia brasileira. Então, aqui, o que eu queria compartilhar com vocês? Esse termo utilizado, taxa básica de juros. A taxa básica de juros do Brasil é a mesma coisa que a taxa Selic. Eu tentei achar um videozinho curtinho do Jornal Nacional, eles falando, a taxa Selic foi de tanto, mas acabei não achando. Então, quando vocês ouvirem falar taxa básica de juros e taxa Selic, é a mesma coisa. Então, para vocês se familiarizarem, comece a assistir os telejornais da SBT, da Globo, da Band, da Record. Nesse quadro da economia brasileira, vocês vão sempre ouvir falar que a taxa básica de juros do Brasil ou a taxa Selic aumentou ou diminuiu. E por que tem esse nome? Por que existe a taxa Selic? A taxa Selic, imagina assim, o Brasil, ele é um país que empresta dinheiro para os bancos brasileiros. Os bancos brasileiros têm que devolver esse dinheiro para o governo brasileiro pagando-se uma taxa. Qual que é essa taxa de juros que o governo brasileiro cobra desses bancos? É a taxa de juros Selic. Tá bom? Então, você, pessoa física, vai lá no seu banco Itaú, Bradesco, Santander, e pegar um empréstimo, um financiamento, e vai estar lá, taxa de juros Selic. Não, porque é o governo que utiliza essa taxa de juros Selic quando ele empresta dinheiro para os bancos. Quando os bancos emprestam dinheiro para você, normalmente é a taxa CDI, taxa de juros fixada, né? Então, taxa de juros fixada em 9%, taxa de juros fixada a 10%. Então, tem isso e tem a taxa de juros CDI, tá bom? Então, vamos continuar vendo essa matéria que é curtinha, só para você ver por que essa taxa Selic, ela influencia no comércio brasileiro, com todo o brasileiro. A economia brasileira continua em processo de recuperação gradual, mas ainda há incertezas em relação aos efeitos das últimas reduções de juros sobre a economia. Essas foram as justificativas do Comitê de Política Monetária do Banco Central para baixar a taxa de juros em 0,25 ponto percentual e deixar a Selic no menor patamar da história. As justificativas do Comitê de Política Monetária do Banco Central para baixar a taxa de juros em 0,20... Gente, aqui, ó, eu não tinha reparado. Tá vendo que correndo a reportagem, agora no áudio ela fala taxa básica de juros e escreve taxa Selic? Então, você vê, quando você ouvir essas duas palavras, taxa básica de juros e taxa Selic, nós estamos falando da taxa definida para o país Brasil, que é a taxa que ele pratica ao emprestar o dinheiro para os bancos brasileiros. E quem que define essa taxa? Ela falou aqui, quem define é o Banco Central através do Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias. Vou voltar só um pouquinho aqui para vocês prestarem atenção. Juros sobre a economia. Essas foram as justificativas do Comitê de Política Monetária do Banco Central para baixar a taxa de juros em 0,25 ponto percentual e deixar a Selic no menor patamar da história. Depois dessa redução... Então, vocês viram, essa daqui é uma reportagem do dia de fevereiro, né, que eu falei? Do dia 5 de fevereiro de 2020. Agora está menor e eu vou mostrar isso para vocês. Vou só continuar um pouquinho aqui com o vídeo.
O Copom vê como adequada a interrupção do processo de flexibilização monetária. Ou seja, esse deve ser o último corte da taxa básica, diz este economista. Ele explica que a redução de hoje está em linha com a queda no ritmo de crescimento da economia nos últimos 2 meses. O Banco Central já está num processo de sintonia fina da política monetária, acredita que é necessário estimular mais um pouco a atividade econômica, talvez os últimos dados de atividade econômica, mais especificamente da indústria, convenceram o Banco Central da necessidade de mais um corte de juros, e então o Banco Central está realmente atuando para consolidar o processo de recuperação da economia. A redução da taxa básica... Deixa eu só interromper aqui um pouquinho o vídeo. Então, a taxa de juros básica ou a taxa Selic, ela tem esse primeiro conceito, que ela é a taxa de juros do país Brasil, para ela ser remunerada quando ela empresta dinheiro para os bancos brasileiros, e também ela tem como função, e ela é definida pelo Banco Central, através desse Comitê de Políticas Monetárias chamada Copom, que eles se reúnem um mês sim, um mês não, para rever essa taxa e ver se aumenta. E o que leva esse Comitê de Pronunciamentos Monetários, ele aumentar ou diminuir essa taxa? É o controle da inflação brasileira. A inflação, ela é causada com o quê? Com o excesso ou a falta de consumo, com o aumento ou a queda dos preços. Então, quando a gente ouve falar de inflação subiu, inflação caiu, é porque o preço subiu, o preço caiu, o consumo sumiu, o consumo caiu, que isso gera a inflação. E para equilibrar essa inflação, é o Copom que faz essa análise e ele aumenta ou diminui essa taxa de juros Selic ou a taxa de juros básica do país, tá bom? Então, vou dar sequência aqui no vídeo. Básica da economia tem efeito direto sobre o crédito habitacional. Segundo a Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias, cada queda de 1% nos juros de financiamento de imóveis inclui mais de 2,5 milhões de famílias no mercado imobiliário. No ano passado, com esse aumento de crédito, o setor retomou o crescimento. Então, interrompendo aqui, tá vendo um benefício para o setor imobiliário, porque se a taxa de juros Selic cai, as taxas de juros dos bancos, das financeiras, ela costuma cair, ela acompanha essa taxa de juros Selic. Por que acompanha? Porque os bancos, eles não têm dinheiros que eles pegaram emprestado do governo e ele paga, remunera o governo com a taxa Selic. Então, vamos supor que ele pegou lá 100 milhões de reais com uma taxa Selic de 5%. Então, ele vai ter que pagar ao governo a taxa Selic de 5%. Mas, se depois de um tempo o governo abaixou a taxa Selic para 4%, então os bancos vão devolver o dinheiro para o governo o valor de 100 milhões de reais, não mais vezes 5%, e sim vezes 4%, porque o que está no contrato é a taxa Selic vigente. E aí, como ele ganhou 1%, ele repassa esses juros para nós, pessoas físicas, que vamos tomar lá um empréstimo no banco, ou pessoa jurídica também, empresa, né? Que a gente pega dinheiro emprestado. E aí, então, eles diminuem. E aí, o crédito, ele fica mais acessível para a população. Por isso que a compra de um imóvel acaba aumentando, porque o dinheiro fica, que seja 0,5% mais barato, é uma economia e tanto, né? Até agora, os juros menores baratearam os empréstimos para comprar a casa própria. Queda de taxa de juros, ou seja, juros baixos, é fundamental para o mercado imobiliário. No mundo inteiro, o mercado imobiliário começa a crescer quando você tem juros baixos. Quanto menor os juros básicos da economia, maior a quantidade de empréstimos para comprar a casa própria. Nos últimos anos, a expansão do crédito imobiliário tem acompanhado de perto a queda da Selic. Você viu que o especialista falou taxa básica de juros, a jornalista falou taxa básica de juros, e aqui no gráfico se escreve taxa Selic.
Então, você vê que as duas coisas são as mesmas coisas. Então, toda vez que você ouvir, agora você já sabe que taxa Selic e taxa básica de juros é a taxa do governo do Brasil, do país Brasil, para ele ser remunerado quando ele empresta esse dinheiro para os bancos. Além disso, ela tem a função de harmonizar a inflação do país, com base na quem define isso é o Banco Central, através do Copom, que é esse Comitê de Políticas Monetárias. Concluindo o vídeo. Foi assim no ano passado, que fechou com um aumento de 34% na contratação de financiamentos para habitação. Decisões de política monetária. Então, olha o quadro aqui que ela fez, básicos da economia, maior a quantidade de empréstimos para comprar a casa própria. Nos últimos anos, a expansão do crédito imobiliário tem acompanhado de perto a queda da Selic. Foi assim no ano passado, que fechou com um aumento... Você viu? Em abril de 2016, a taxa Selic era de 14,25 e terminou dezembro de 2019 com 4,5. E aí, olha o reflexo que ela tem no crédito. Ela saiu de negativo, de 41,08, estava negativo porque a gente estava em recessão, o país em crise e tudo. E olha agora, dezembro de 2019, tinha 34,12% de aumento no crédito para as pessoas adquirirem para adquirir um imóvel. Continuando. Aumento de 34% na contratação de financiamentos para habitação. As decisões de política monetária, ou seja, reduções dos juros, elas demoram um certo tempo para aparecer na ponta final. Tá? Então, boa parte do que já caiu essa taxa de juros, considerando o início do ciclo, em julho, ainda está para aparecer na ponta final. Então, isso é mais um passo empurrando a taxa de juros na ponta final, não só para crédito imobiliário, mas para todos os tipos de crédito caírem também. Então, tá bom, gente. Aí, aqui acabou o vídeo. Deixa eu parar o som aqui, senão... Detran. Já tirei aqui. Aí você pode estar perguntando, mas Cris, então eu vou conhecer a taxa de juros Selic, taxa de juros, a taxa básica só pelo jornal, pela televisão? Não, tem o site do Banco Central que você pode consultá-la. Então, eu vou entrar aqui no site do Banco Central para você ver. Então, aqui, ó, o site do Banco Central é bcb.gov.br. O BCB significa Banco Central do Brasil. Aqui, ó, Banco Central do Brasil. Essa aqui é a página de entrada. Então, você tem cotação do dólar, do euro, do dia. E aqui, panorama econômico. Tem a meta de 4%. Isso aqui é a meta da inflação. Ó, meta intervalo de tolerância da inflação, 4%, podendo ter uma variação de 1,5 ponto percentual. E a reunião do Copom, a última foi em 18 de março. Então, abril não teve, maio vai ter. Aí, aqui tem a taxa da inflação, para você saber, ó, 3,30%, a inflação de 12 meses. E aqui tá por mês, tá por janeiro, fevereiro, trimestre. E aqui a taxa Selic, ó. A taxa Selic tá em 3,75 em abril. Eu tô gravando esse vídeo aqui, ó, 30 de abril de 2020. Tá bom? E é isso. Outro assunto que eu queria compartilhar aqui com vocês é a taxa CDI. O que é a taxa CDI? A taxa CDI, ela é a taxa que os bancos remuneram você por você emprestar dinheiro para ele. Como que você empresta o dinheiro para o banco? Quando você faz um investimento no banco, quando você faz uma aplicação no banco e ele te remunera com um percentual do CDI. Então, você vai ver algumas aplicações que falam, é 100% do CDI, 90% do CDI, 110% do CDI. Então, isso significa que o banco, ele está te pagando a taxa CDI porque você está emprestando dinheiro para ele. Essa taxa CDI, ela é muito próxima à taxa Selic do governo. Então, é meio escadinha, assim. Então, assim, ó, eu, banco, peguei 100 milhões de reais do Brasil e vou pagar para o Brasil a taxa Selic de 5%. Eu, banco, você, fulana, a Maria, veio até mim e falou assim, eu vou emprestar dinheiro para você, banco,
através do investimento e quanto que você me paga de juros? Aí o banco fala, olha, eu te pago 80% do CDI, te pago 100% do CDI, te pago 105% do CDI, 7% do CDI. Aí você tem que fazer uma continha. Como que você sabe que se a taxa do CDI ela está boa para você? Você primeiro compara com a inflação. Então, a gente viu aqui no Banco Central que está 3,30 a taxa da inflação. Aí você fala, mas o CDI, banco, qual que é o percentual mesmo que está? Está maior do que o valor da inflação? Sim ou não? Se tiver menor, não compensa você deixar seu dinheiro no banco, porque ele não está nem te remunerando a inflação. Aí fala assim, então, e a poupança? Pergunta, quanto que está a taxa da poupança? Ela está menor do que a taxa da inflação? Então, também não compensa deixar na poupança, porque não está nem me remunerando a me repor da perda da inflação. Tá pagando a taxa da CDI, da Selic? Tá. Então seria uma taxa boa, porque está pagando a taxa Selic, que é a taxa do governo, então tá bom. E se pagar 110% do CDI, que dá a taxa da Selic, mais 1%, mais 2%, tá melhor ainda. Então, aí você entra com o seu jeito de falar com o seu gerente do banco, tudo para você conseguir uma boa remuneração. E tem também as corretoras de valores para você trabalhar. Aqui eu vou compartilhar com vocês da Rico. Só um minutinho. Share. Rico. Por que eu pus a Rico? Eu abri. Eu nunca tinha trabalhado com corretora, eu sempre tinha deixado em fundos de investimento no meu banco. Aí eu fiz um curso de finanças, né, para aprender a aplicar em ações, aplicar melhor em fundos de investimento que remunerasse melhor, porque a taxa do banco, de juros do banco estava muito baixa. E aí eu fiz o curso, me senti confortável e aí eu escolhi a Rico como a minha corretora, tá bom? Então, aqui é o site da rico.com.você. Aqui ele fala, saia do banco e multiplique seus ganhos com segurança. Então, aqui ele dá umas opções de renda fixa, tudo. Tá vendo? Ó, a poupança, se você deixar no seu banco, você deixa de ganhar R$1.000 no ano. R$1.000 é bastante dinheiro, né? Total. Então, essa é a carinha. Aí você fala, Cris, mas eu não sei como começa, tenho dúvida. Você vem aqui, ó, conheça como investir e lê as orientações. Tem outras corretoras, tem a Modal Mais, Investway. Acha uma que você se identifique. Tá vendo? Ó, está começando agora no mundo dos investimentos? 4 passos para começar a investir, abrir a conta, descubra o seu perfil. Gente, descobrir o perfil é super importante. Se você é conservador, moderado ou agressivo. Eu tô como conservadora, indo para o moderado, tá bom? Transfira o seu dinheiro, então, se o seu dinheiro vai ficar no seu banco para você fazer a sua aplicação na corretora, os seus investimentos na corretora, você tem que transferir desse seu banco para a conta corrente da Rico, que é essa conta aqui. E aí ele cria uma conta sua, tá bom? Depois comece a investir. Se ainda tiver dúvida sobre qual investimento, aqui tem tutoriais também para você ver. Então, vale a pena você investir um tempinho para se informar com clareza aqui, tá bom? Deixa eu ver. Aqui tá bom. Invista. Esse Invista aqui, ó, ele faz um resumo. Quais são os produtos que tem? Então, você tem Tesouro Direto, você tem a renda fixa dividida em CDB, LC, LCA, LCI, debênture. Você pode clicar em cada um desse aqui que você vai ter a definição. Eu não vou passar aqui porque aí fica leitura, fica coisa chata, né? Outros investimentos, tem o COI, CRI, CRA, fundos de investimento, fundos imobiliários, oferta pública. Aí tem aqui o mercado de ações BMF, ações, aluguel de ações, opções. Então, todas essas são modalidades de investimento. Tem o simulador, que é legal você fazer, brincar aqui com o cálculo, remuneração. E aqui tem quanto que custa para você fazer as suas operações, para você investir, para você resgatar, você tem que pagar umas tarifinhas, umas taxinhas, tá bom?
Então, é bom você fazer a comparação para ver qual que cabe no seu bolso essas taxinhas. Bom, é isso daqui que eu queria compartilhar com vocês sobre a estrutura básica, assim, de começar a investir. Aqui tem o Aprenda. Aqui são alguns tutoriais para você começar a entender alguma coisa. Aqui está falando a mesma coisa, como começar, transferência. Aí você pode clicar aqui, educação. Aqui tem uns tutoriais bons. Ferramentas, esse home broker para você comprar, vender ações, opções, indicadores de futuro, é através daqui, desse home broker, que chama. Tá bom? Bom, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se você ficou com alguma dúvida, porque conforme você vai estudando investimento, você vai fazendo esses cursos de finanças, pode surgir novas dúvidas, me manda pelas minhas redes sociais, que eu terei o maior prazer em fazer videozinhos curtos assim, ou se for rapidinho eu já respondo na própria mídia social, tá bom? Beijo, obrigada. Até o próximo vídeo.